O livro dos reis se ergue diante de nós como um tribunal eterno, onde cada geração de Israel é chamada a prestar contas diante do Deus que não se deixa escarnecer. Ali, entre as ruínas da fidelidade perdida, vemos o trono do Reino do Norte, não como símbolo de glória, mas como palco do juízo. Cada rei que se levantava parecia carregar não uma coroa, mas um fardo de maldição, porque o pecado de Jeroboão, o primeiro usurpador, continuava ecoando como corrente invisível que arrastava a nação inteira para as trevas. Foi nesse cenário que surgiu Nadab, filho de Jeroboão. Seu nome, que poderia ter sido lembrado entre os justos, ficou registrado como mais uma sombra na genealogia da infidelidade. Ele herdou o trono, mas não herdou temor. Herdou o cetro, mas não conheceu a santidade. Em seus dias, o povo não se aproximou do altar verdadeiro do Senhor em Jerusalém, mas continuou se curvando diante dos bezerros de ouro, aquelas imagens frias moldadas pela rebeldia de seu pai. Nadab não apenas tolerou essa idolatria, ele a sustentou, como se pudesse manter em pé uma religião forjada pela conveniência humana, vazia da glória divina. Assim, seu reinado foi breve, como uma chama que se ergue apenas para ser soprada pelo vento do juízo. Quando Nadab sitiava a cidade filisteia de Gibeton, o Senhor moveu a mão invisível da história. Baasa, um de seus próprios oficiais, ergueu a espada contra ele. O sangue do rei manchou a terra, e o trono de Jeroboão foi quebrado de maneira irreversível. Não era apenas conspiração humana, mas cumprimento da sentença que Deus já havia proferido. A casa de Jeroboão seria exterminada, porque ele havia levado Israel a pecar contra o Altíssimo. Nadab caiu não como herói, mas como um réu condenado diante do tribunal divino. E assim Baasa subiu ao trono. Mas se alguém esperava renovação, enganou-se. O usurpador que derrubara Nadab não veio com temor ao Senhor, mas com as mesmas obras de trevas. Ele caminhou nos mesmos caminhos tortuosos de Jeroboão, perpetuando o ciclo da idolatria. Sua coroa não brilhava com a luz da justiça, mas com o reflexo enganoso da ambição. Reinava como quem havia vencido pelo braço da carne, mas estava já marcado pela sentença invisível do céu. A história desses dois homens, Nadab e Baasa, mostra que a coroa não protege contra o juízo e que a espada que se levanta contra outro, cedo ou tarde, será apontada contra si mesmo. Israel via reis subindo e caindo, mas por trás de cada ascensão e cada queda, era a mão do Senhor que movia as peças, porque o trono pertence a ele. E todo governante que se ergue contra a sua santidade se torna apenas pó espalhado pelo vento da justiça divina. O reinado de Baasa começou com sangue, e com sangue haveria de terminar. Ele ergueu-se contra Nadab como um homem forte, mas não compreendeu que havia apenas se tornado instrumento do juízo divino contra a casa de Jeroboão. Não foi mérito seu, mas mão de Deus que moveu a espada. Todavia, em vez de aprender temor, Baasa mergulhou ainda mais fundo no abismo da idolatria. Reinou 24 anos em Tirza, e todo esse tempo foi marcado pela mesma sombra. Não abandonou o pecado de Jeroboão, antes o fortaleceu. E então, a voz profética veio contra ele. Jeú, filho de Hanani, ergueu-se como mensageiro do Deus vivo e falou diante de Baasa palavras que eram como martelo quebrando rochas. Assim diz o Senhor: porquanto te levantei do pó e te pus como príncipe sobre o meu povo Israel, mas andaste nos caminhos de Jeroboão e fizeste pecar o meu povo, eis que exterminarei a tua posteridade e farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate. A sentença era implacável. Aquele que destruiu a casa de Jeroboão, pensando consolidar o próprio poder, agora ouviria que sua própria casa seria apagada da terra. O mesmo destino que ele executara sobre outro, agora cairia sobre sua linhagem. Deus não faz acepção de pessoas. A espada que ele levantou em rebelião haveria de se virar contra sua descendência. E como selo de juízo,
A profecia trazia ainda um sinal terrível. Os da casa de Baasa que morressem na cidade seriam devorados pelos cães, e os que morressem no campo seriam comidos pelas aves do céu. Assim, o desprezo de Deus se tornaria visível na degradação dos corpos sem sepultura, como testemunho eterno de rejeição. O povo de Israel olhava seus reis como se fossem senhores absolutos, mas não via que todos eles estavam debaixo do olhar vigilante do Senhor. Aquele que havia tirado Baasa do pó para colocá-lo no trono, agora o reduzia novamente ao pó por causa da sua obstinação. Pois não há coroa que possa proteger quem insiste em zombar da santidade do Altíssimo. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, mas sua morte não encerrou o juízo. Seu filho Elá tomou o trono, como se pudesse escapar ao destino já escrito. Mas o pecado herdado atraiu o mesmo fim. Zinri, um dos oficiais de Elá, conspirou contra ele e o matou enquanto se embriagava em casa. Em 7 dias, Zinri exterminou toda a descendência de Baasa, cumprindo a palavra do Senhor. Não houve piedade, não houve herdeiro que escapasse. O sangue escorreu pelas pedras de Tirza como testemunho de que Deus não esquece a sua palavra. Assim, a casa de Baasa foi riscada da história, apagada como chama que se apaga em noite de tempestade. O que parecia sólido e invencível caiu em ruínas, porque a arrogância de um homem nunca poderá resistir ao juízo eterno. O trono de Israel tornara-se palco de repetidas tragédias, e cada rei que se levantava sem temor ao Senhor era apenas mais um degrau rumo ao abismo. A história da casa de Baasa se tornou um espelho terrível. Quem se ergue pela força sem buscar a face de Deus, cedo ou tarde cairá pelo peso da sua ira. O sangue de Baasa e de seus descendentes não caiu na terra como mero acaso da política, nem como simples consequência de intrigas humanas. Era o eco do trono vazio diante do Senhor dos Exércitos. A cada geração, o mesmo padrão se repetia. Homens levantados da obscuridade pelo braço de Deus se enchiam de orgulho, caminhavam nos pecados de Jeroboão, e assim, tornavam-se eles mesmos inimigos do Altíssimo. O trono de Israel, em vez de ser um assento de justiça, tornava-se cada vez mais um palco de idolatria e rebelião. Baasa pensou que destruir a casa de Jeroboão seria seu triunfo, mas na verdade apenas abriu o caminho para que o mesmo destino se abatesse sobre ele. Como espelho partido, cada rei que se erguia refletia o mesmo erro: governar sem temor. A espada que eliminou Jeroboão caiu sobre Baasa. A mesma sentença que reduziu Baasa ao pó recairia sobre Zinri. Assim, como corrente de ferro que se fecha, cada casa real era tragada pelo mesmo juízo. E Israel, o povo escolhido, assistia a esses ciclos com olhos cegos e coração endurecido. Não aprendiam com os cadáveres de seus reis, não tremiam diante das palavras dos profetas, seguiam correndo atrás dos ídolos, como se a mão que esmagava as coroas não fosse também a mão que os sustentava no deserto, que os havia tirado do Egito. A paciência divina se alongava, mas não era infinita. O clímax da história da casa de Baasa é mais que a queda de uma dinastia. É o retrato sombrio de como o pecado, quando repetido e sustentado, não apenas destrói um homem, mas corrói gerações inteiras. O trono que poderia ter sido lugar de bênção, tornou-se altar de juízo. E Deus, que não se deixa escarnecer, transformou o nome de Baasa em lembrança de vergonha. A teologia do trono em Israel é clara. Não importa quão alto o homem seja erguido, se seu coração se curva a ídolos, ele será quebrado como vaso de barro nas mãos do oleiro. E mais, não apenas ele, mas sua descendência herda o peso da maldição. O juízo de Deus não é apenas pessoal, mas estrutural, atingindo casas, linhagens e reinos que ousam zombar de sua glória. Ao olhar para o ciclo de reis, Jeroboão, Baasa, Zinri e tantos outros, percebe-se que cada queda é uma peça do mesmo mosaico. A rebelião humana sempre conduz à ruína. Os cães que devoram os cadáveres, as aves que rasgam os corpos sem sepultura,
são símbolos visíveis de um juízo que é ao mesmo tempo histórico e eterno. A humilhação física aponta para a realidade espiritual. Aqueles que desprezam a santidade do Senhor serão expostos, rejeitados e aniquilados. Mas há ainda um peso maior. Todos esses episódios são sombras que apontam para a necessidade de um rei diferente, um trono incorruptível, uma casa que não seja consumida pela idolatria. A queda de Baasa e de tantos outros abre espaço para a compreensão de que nenhum rei humano poderia sustentar o povo diante de Deus. Apenas Cristo, o filho de Davi, seria o rei eterno, sem sombra de corrupção, que carrega em si não a maldição de sua casa, mas a bênção da obediência perfeita. Assim, a ruína de Baasa ecoa como advertência eterna. O orgulho ergue casas, mas apenas o temor do Senhor as mantém de pé. E todo aquele que se assenta no trono da vida sem se dobrar diante do Altíssimo será derrubado, porque a glória de Deus não pode ser compartilhada com ídolos. O fim dos reis que zombaram de Deus é apenas o prelúdio do grande dia em que toda a coroa será lançada aos pés do Cordeiro, e todo poder humano será testado pelo fogo da santidade.